Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Emmanuel. Hoje iniciaremos o capítulo 6, pela revivescência do cristianismo. Vamos juntos, mentalmente, acompanhar a prece inicial que a nossa irmã Marina irá fazer para nós. Senhor Jesus, nosso Mestre querido, estamos mais uma vez reunidos para mais uma tarde de Evangelho e de paz. O Senhor nos proteja, nos fortaleça e encha de fé e de esperanças os nossos corações. Peço também, Senhor, que as pessoas que deixaram o nome nos cadernos, os encarnados, os desencarnados, e as pessoas que nos pedem orações, e peço também que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, fortalecer as nossas inteligências, para que possamos aprender o máximo possível das lições deixadas pelo nosso Mestre e colocá-las em práticas. Mestre Jesus, pedimos também que as pessoas que não puderem estar aqui conosco, o Senhor possa abençoar cada uma delas, as pessoas que estão em casa, nos assistindo, e também que o Senhor possa fazer uma visita aos nossos lares, aos lares de todos que estão nos assistindo, para que a paz e a luz reinem em todos os lares. Agradecer também à espiritualidade amiga que preparou com tanto carinho para nós esse ambiente, para que aqui pudéssemos estar. Agradecer ao nosso anjo da guarda que não desiste de nós. Enfim, Senhor, continue conosco, nos abraçando, nos envolvendo com seu amor, com a sua paz, com a sua luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Lê para nós o primeiro trechinho aí. Pela revivescência do cristianismo. Irmãos e amigos, ainda é para o estudo e a prática do Evangelho, em sua primitiva pureza, que tereis de voltar o vosso entendimento, se quiserdes salvar da destruição o patrimônio de conquistas grandiosas da vossa civilização. Ok. Revivescência, o que é? Reviver, volta ao cristianismo primitivo. Quer dizer, isso aí na década de 30, ele já trouxe para nós e agora realmente que a gente está entendendo a necessidade do Evangelho, nesses tempos atuais, mas o Evangelho da pureza mesmo do Cristo, sem os adereços, né? Então ele associa o que? O Espiritismo, podemos dizer, a esse imperativo, o Espiritismo veio como ser o Consolador prometido, que queria voltar realmente, mostrando que a salvação, entre aspas, não depende de ninguém, depende de cada um de nós, da nossa melhora íntima, ou seja, a gente nessa caminhada nossa, nós olharmos para dentro de nós, nos autoconhecermos e modificarmos seguindo o roteiro do Evangelho. E nessa parte moral, o Evangelho segundo o Espiritismo, gente, é o supra-sumo, que serve para todas as religiões cristãs, podemos dizer assim. Por quê? Porque tirou tudo aquilo que podia ter alguma controvérsia e colocou a essência, que é a transformação moral. Então, isso que é importante. Então, é essa época agora, essa que vai ser a grande conquista, mas é a conquista de cada um de nós, que estamos nos primeiros 3 séculos, que as pessoas entendiam, que vibravam com Cristo, com a simplicidade. É aquilo que foi o tripé mesmo, que veio com Paulo, mostrando a pureza, a essência de Jesus, ensinando as suas parábolas, que depois, infelizmente, o homem, né, nós sabemos, somos imperfeitos, começamos a notar que aquilo tinha uma força política muito grande, porque as multidões já tinham aquele amor fraterno, fantástico, que eles iam para o fogo, as feras, cantando em vibração tão alta
que praticamente não sentiam que iam ser destroçados pelos leões, pelo fogo. Então aquilo ali era a pureza, que eles se amavam, eles se encontravam nas catacumbas, ali escondidos de medo, e aquilo ali, um ajudava o outro, que é o verdadeiro sentido mesmo da fraternidade, que foi exercida assim nos 300 primeiros anos da doutrina, que depois, infelizmente, o Estado tomou conta e as coisas foram devagarzinho se desgringolando e deu no que deu. Então, o Evangelho, hoje, segundo o Espiritismo, podemos dizer, realmente a terceira revelação do Evangelho redivivo, do cristianismo redivivo, que é tudo aquilo ali, tudo que nós precisamos, além das palavras de Jesus e ensinamento, nós temos também a explicação dos Espíritos, que vão trazer mais luz para a gente a respeito daquilo ali, que às vezes que Jesus falava por parábolas, às vezes que o pessoal não entendia na época, porque não tinham ainda capacidade evolutiva para entender o espírito daquilo que ele estava dizendo, que com o correr, passar do tempo das nossas encarnações, nós viemos aprendendo, então, e chegamos num ponto que estamos aptos para receber o novo, para não nos acostumarmos com a fé cega que nós tínhamos anteriormente. Hoje não, hoje a gente questiona, por quê? Então tem que ter algo que preencha o nosso eu, para saber o porquê, por que estamos aqui, de onde nós viemos, para onde vamos, qual a missão nossa, por que a minha família é essa, por que esse corpo é esse, meu é esse, qual a razão disso, a minha profissão é essa ou não, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para melhorar, por que eu estou mal, acontece coisas que a gente fica negativo, depois de repente você muda o pensamento e as coisas melhoram, você toma uma chuveirada boa, já te reanima, porque a água é tudo, a água é energética também, nós sabemos que ela tem isso aí. Então, tudo isso para nos levarmos ao cristianismo redivivo. É isso que Emmanuel bate muito, 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 muito. E já no item 6, você pode ler para mim, até o primeiro parágrafo, eu vou falar um pouquinho, e para a gente entender que ele diz agora sobre a época de desolação. Vamos lá. Né? Época de desolação. Tocastes a época da desolação, em que os homens não mais se compreendem uns aos outros, a morte de todos os vossos ideais de concórdia, a falência dos vossos institutos pró-paz, requerem a atenção acurada da sociologia, e esta somente poderá solucionar os problemas que vos assoberbam, cheios de complexidade e transcendência, com o estudo do Evangelho do Cristo, porém, não segundo os ditames de convenção social, que de há muitos séculos vem transformando o ideal de perfeição do crucificado num acervo de exterioridades, que os homens adotaram por questão de esnobismo ou de acordo com os interesses da facção ou da personalidade. Olha que interessante isso aqui. Olha, sempre atual, né? Mesmo de 1930 ou década de 30. Parece que ele escreveu hoje. Parece que escreveu agora. Então o que seria desolação? Podemos dizer, o Evangelho pode ser o significado: desamparo, devastação, ruína, extrema tristeza, aflição, consternação. São sinônimos de desolação, para a gente entender. Então, no sermão profético, lá no Mateus capítulo 24, Jesus anuncia a abominação da desolação. Quer dizer, ele vai lá no profeta Daniel, lá do Velho Testamento, né? Em um cenário de fome que já previa, né, nesses momentos. Daniel lá, bem lá atrás, bem na época de Moisés, antes até, já falava da fome, das guerras, da disseminação da iniquidade, né? E o Espiritismo entende que Jesus dessa época, o Cristo, já estava falando, mostrando a atual fase que estamos hoje, da transição planetária.
que é essa desolação, essa balbúrdia que está no mundo inteiro. Nós estamos vendo aí essa efervescência de materialidade ainda tomando conta, de guerras, de fenômenos atmosféricos ruins, mexendo com o planeta, tudo em ebulição. Nós vemos essas ondas de calor que vem, frio, tempestade, umas coisas, tudo isso aí não é novidade. Tudo aí, quem estudou a Gênesis, o livro dos Espíritos, sabe que isso aí são aqueles eventos que naturalmente acontecem mesmo, faz parte. Intempéries, né? Intempéries, exatamente. Faz parte, né, da Terra. Da Terra. E isso aí acontece, né? Os elementais também para ajudar os espíritos, né? Para que eles provocam para limpeza, uma grande tempestade, por exemplo. Por quê? Quando os miasmas que nós emitimos, que o povo, os pensamentos ruins, nós sabemos que nós emitimos, cada vez que você pensa em ódio, em raiva, você está criando formas de pensamento. E essas formas de pensamento estão no espaço. Está aqui, está criada, é algo criado. Está aceito aqui. Quando eu jogo um ódio para você, está mandando para você. Mas fica parado. Se você está com pensamentos bons, uma vida boa, não vai te atingir. Mas fica aqui ululando por aqui. Então, qual a função das intempéries? Exatamente limpar tudo esses miasmas e ir embora, tirando. Então precisa disso também. Tanto que depois de uma chuva muito forte, tudo, o ar é gostoso, a gente se sente revigorado, animado, porque tirou aquela negatividade todinha. Então tudo isso faz parte, né? Então Emmanuel descreve a crise humana nesse pós-moderno, né? Nós estamos na idade contemporânea, na idade moderna. E reforça a posição que, o que ele está dizendo aí? Que só a compreensão do Evangelho pode reverter esse quadro. Olha que interessante. O que é essa compreensão do Evangelho? O que envolve compreensão? Se compreender, sim. Mas se compreender também e não vivenciar, Né? não resolve nada. Então, se a gente pegar as coisas básicas, por exemplo, não fazer ao outro o que você não desejaria que fosse feito para você. 50% das coisas negativas que a gente faz, já não faria mais, a gente não faria mais. Por quê? Porque nós criamos um hábito. O que é o hábito? O hábito torna o vício, o que é? É um hábito devagarzinho. A virtude também é um hábito que você vai tirando o vício devagarzinho. Tudo tem uma sequência. Então, quando a gente começa devagarzinho a nos propormos a mudanças, eu era desse jeito, mas agora eu me proponho. É algo muito difícil? É, muito difícil. Por quê? Porque tem algo chamado zona de conforto. Quando você está, até na doença existe zona de conforto. Se eu sarar, eu não vou ter atenção mais. Então eu vou ficar aqui. Eu vou me vitimizar, para todo mundo ficar comigo, coitadinho, tem uma aguinha na mão, uma coisinha. Ângeles, ela diz que tem pessoas que se comprazem com vítima, de ser vítima. Hoje eu estou falando coisa, comprazem. Exatamente, é isso, é a zona de conforto. Só que aí vai chegando num ponto que ela já nem consegue mais atrair as pessoas, porque fica uma coisa tão constante. E vai sendo repelida. Entre aspas, chata, porque fica chata. E fica, a gente repele, exatamente. É porque às vezes as pessoas não querem ser ajudadas e não querem se curar. A síndrome do coitadinho. Síndrome do coitadinho. Então, essa não é a função nossa, da nossa encarnação. Nós, como espíritos ou espiritualistas, a maioria aqui engloba hoje, graças a Deus, o espiritualismo está numa grande massa já no mundo, já pessoas já entendendo que nós somos essência, né? Uma essência, uma centelha do divino, que estamos aqui num corpo, aprisionados num corpo, podemos dizer assim, para estudarmos, aprendermos, né? Então isso aí já vai aumentando o leque nosso de pensar, porque tudo passa. Agora tem que essa compreensão do Evangelho, você compreendendo o que envolve a compreensão. Na minha opinião, que vocês dão as suas. Eu já tenho dentro de mim, tem que calar dentro de mim que isso aqui, que eu não posso, eu não devo prejudicar o meu próximo. Eu compreendi. Mas por que eu compreendi? Porque exatamente tudo que eu faço tem um retorno natural, que é uma lei cósmica. É uma lei que
Não tem como derrogar essa lei, é lei divina, porque ela é um passo para o nosso aprimoramento. Então, quando a gente entender isso mesmo, não pensar na lei, que ela seja de forma automática dentro de você. Você não vai fazer uma coisa negativa, você não vai falar, tem a lei de casamento, você não vai precisar pensar mais. Tem uma lei, vou pensar na lei. É automático. Automaticamente aquilo já vem, como você pisca e não manda o seu olho piscar, como você dá um passo e não manda teu pé ir na frente e o outro seguir, é isso que vai chegar uma época. Que as pessoas, no mundo de regeneração, que vai mudar, que isso aí vai se tornar uma rotina automática nossa. Automaticamente. E quando falharmos, imediatamente, você vai querer reparar, imediatamente. Porque você fala, poxa, não está legal isso. Tem que ser reparado, de alguma forma. E aí, a gente está evoluindo. Então, ele fala uma coisa muito interessante aqui. Essa compreensão do Evangelho do Cristo, não segundo os ditames de uma convenção social. O que é essa convenção? Foram que se convencionou os adereços que foram colocados nos ensinamentos do Cristo. A ritualística, né? A hierarquia e tudo isso aqui que pegaram As modificações que fizeram. Modificação. Prazer Não, pegando de deuses pagãos, aqueles costumes pagãos, das festas, que fazia tudo, e trouxeram para trazer mais gente, que o Estado precisava de mais gente, precisava de mais contribuições, você entendeu? E aí começaram, tudo deu no que deu. Até a venda das indulgências, né? Que infelizmente continua até hoje, né? Ô, Cleide, posso ter um pouquinho? Pode. Isso aí, tudo que você falou aqui dentro do cristianismo, eu trago para a doutrina. Certo. Dentro da doutrina, pegando aquela frase lá em cima, ó, que em sua primitiva pureza. Pureza. O Espiritismo, como diz o... Como é que chama? Eu falei para você semana passada. O José Herculano Pires. Ah, é? Eu assisti um documentário com ele semana passada, dele. E ele fala isso, que o Espiritismo é puro, é singelo, não precisa agregar e nem tirar nada, muito menos tirar, e nem agregar, porque é o que está, ó, eu estou trazendo tudo dentro do cristianismo. Mas é verdade, perfeito. Certo? E estão fazendo isso com o Espiritismo, agregando e tirando. Vou repetir até uma frase que o Daniel falou no estudo dele aqui numa sexta-feira. Fica o Espiritismo à moda da casa. É a mesma coisa. Mas é convenção social, é a mesma coisa, que não pode fazer. Coisas, tirando coisas, é a mesma coisa dentro da doutrina. Eu entendo assim, os ensinamentos de Cristo são puros. Pois é. De Deus são puros. Pois é. E cada religião, cada doutrina tem gente que foi adequando, né? Foi Aos fazendo interesses modificações pessoais de uma raça, de um povo. Sim, porque O mesmo aconteceu há 2000 anos atrás e o homem tem mudado muito pouco, né? Quase nada. Mas uma pequena parcela já está bem acordada. Isso é importante. Mas é uma pequena parcela mesmo. Menos mal. Porque senão estaremos todos, só não ia ter evolução da Terra, né? Ia sair toda a população e chegar nova aqui. E na realidade existe ainda pessoas. Então fala de cristianismo antigo, eu associei tudo com o espiritismo também. Que Exatamente. Né? Faz parte de tudo isso. Essa coisa de agregar e tirar. Tira, põe, coisas que não tem nada a ver. Né? E olha que, mano, falar interessante aqui, né? Conversão do Evangelho para reverter o quadro. Porém, não segundo os ditames da Convenção Social, que há muitos séculos tem transformado o ideal da perfeição do crucificado num acervo de exterioridade. só fazer bonito, né? Mas não, só dizer que é bonito, mas não fazer. Então, é a mesma coisa, não é criticar, é um fato, né? Antigamente, né? Eu, quando era pequeno, você tinha que ir na procissão. Eu não entendia nada. Mas tinha que ir. Morrendo de sono, às vezes, na madrugada, tinha procissão na madrugada de uma coisa, tinha que ir. Eu, na época do colégio das freiras, eu tinha que ir de uniforme e ver uma cabeça no terceiro. Então, e eu não entendia, eu era pequeno, o que eu estou fazendo? Pra que isso? Qual é a essência disso? Eu morrendo de sono, eu xingava o padre também, essa praga, assim, o que eu estou fazendo? Eu estou conseguindo dormir. A missa do galo na minha É, penitência. A
missa do galo na meia-noite. Missa do galo, a missa do galo era meia-noite mesmo. Meia-noite. E lá em casa não comia antes de assistir a missa. Aí ninguém comia, porque chegava a tarde não queria dormir, né? Então, exterioridade, né? É esse o problema, né? E é aí que a gente vai. Leu a última parte aí desse item. Novos sistemas políticos sobre as bases do nacionalismo que vem criando no seio dos povos a terrível autarquia ou sobre os alicerces frágeis desse comunismo que objetiva a extinção do sagrado instituto da família. Apenas correrão o orbe com a sua feição de ideologias ocas, envenenando os espíritos e intoxicando as consciências. Olha, interessante, gente. Nós estamos vendo aqui. Ele está falando de duas ideologias da época que floresceram: comunismo e nazismo. Ele está falando aqui, né? Criando nacionalismo só com instinto de domínio. Raça pureza de raça que Hitler fazia. A extinção de milhões de pessoas que o comunismo fez na França, na Rússia. E agora, ele fala um negócio aqui que queria que vocês me façam aí. Que objetivo, o que é esse objetivo isso aqui? Extinção do Sagrado Instituto da Família, que até hoje Estão tentando. nós estamos vendo isso aí. Até hoje eles estão tentando. Aborto, a família desagregando família, tudo isso aí, nós estamos vendo isso aí, essa ebulição que lamentável. Isso é antigo, né? Antigo, mas já era para ter agora a conscientização. Agora, mas o aborto existe. O aborto existe sim, o espontâneo é necessário, faz parte da espiritualidade. Preparação do novo perispírito, provação para os pais, a necessidade daquele simples aborto, fazer alguma exato. coisa com o perispírito, Agora, não é? você Faz parte. colocar aqui é legalizar com 12 semanas. Pega uma foto de um feto de 12 semanas, gente. Quando eu comecei aqui, quando eu usava o PowerPoint, eu trouxe um vídeo aqui chocante do feto correndo, querendo fugir da agulha. Chocante. A ministra fechou o trabalho dela horrivelmente. Lamentavelmente mesmo. Eu achei. Que chave é essa? Eu tenho pena dela, viu? Tenho pena. Porque essa cobrança vai ter no mundo espiritual dela. Vai. Nós não temos direito de tirar a vida. Não pode tirar algum. Mas, livre-arbítrio, vão ter que responder. Então, Instituto da Família. Por que, gente, que a família é importante? Não é a lei de família que tem que ser casado lá no cartório. Isso aí é formalidade civil do país. Eu entendo família com duas pessoas que se amam. Laços de amor. Laços de amor e de responsabilidade. Que estão unidos ali por uma coisa que já foi prevista no mundo espiritual. Com que objetivo? Objetivo, vamos nos preparar para isso. Tal. Vamos ter filho? Vamos. Não vamos? Não vamos. Por quê? Por necessidade também. Tudo tem uma razão de ser. Agora, quando começa a deturpação disso aí voltamos no automatismo da lei de causa e efeito. Como vai fazer depois? Aí vem as lágrimas depois, que André Luiz fala daquela mulher que queria ser socorrida, que batia com dó, ele abriu a mente do pessoal. Olha lá os pontinhos pretos nela lá de quantos abortos. Ela está só da boca para fora, mas ela é uma devedora que precisa reparar. E aí ela se revolta, né? Acaba aquela docilidade. Eu não sei de qual livro, então qual livro do André Luiz conta essa história? Mensageiros ou... Eu não sei se é Mensageiros. É um dos primeiros. É um dos primeiros. Só que o analismo ainda É o nosso lar mesmo. É o nosso lar mesmo. Será que é o nosso lar mesmo? Nosso lar mesmo. Eu misturo. Quando ele chega lá, que ele sai do tratamento, né? Que ele começa A a visitar. ajudar. Tá. É bem no início, quando ele começa a ajudar, ele não está É a mulher da grade. Na grade, né? Na grade, ele foi visitar uma
um posto de socorro, bem lá no umbral, grosso mesmo. E ele pergunta, por que não socorre lá, coitadinha, ela está sofrendo. É isso aí. Então, essa responsabilidade, que a doutrina não vai impor nada, a doutrina espírita não impõe nada. Mas cada um é responsável por isso. Se eu fizer, eu, o íntimo, qualquer um de nós fazer uma coisa, eu sou responsável. Agora, se eu faço uma coisa que vai impactar centenas, milhares e milhões de pessoas, é outro peso, gente. Não tenho dúvida que a responsabilidade vai chegar sim. Não é castigo, responsabilidade. É muito diferente de castigo. Responsabilidade. Então, quando eu vejo isso, antigamente eu ficava com raiva, hoje não. Dá dó. Pena. Essa ministra, eu tenho pena dela, que eu preciso orar para ela, fazer o quê? Porque isso aí, ela, em vez de sair com uma chave de ouro, dizendo isso aí, ela manchou o currículo dela para isso. Gente, com 12 semanas. Eu estou por fora e foi 3 vezes. aprovado? Uai, ela já deu Ela por deu a. E o voto dela é muito forte. É Parece forte. que ela ia aposentar esses dias. Já saiu, para aposentar. Foi a despedida dela. Eu não tenho nem assistido o jornal, gente, porque não tem jeito. Então, agora, vamos ver se o nosso Congresso agora possa legislar mesmo e não deixar o Judiciário legislar, uma função que é do Congresso. Pois é. Que nos representa é o Congresso. O Judiciário não nos representa, eles não foram eleitos, foram nomeados. Porque eu acho que o Brasil, para ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo, nós precisamos. Tem que animar isso aí, gente. Não podemos deixar isso acontecer. É lamentável isso. Lamentável. Mas faz parte. E ele está dizendo aqui, ideologias ocas, né? Está dizendo aqui. Fugindo um pouco da história, eu acho que esse merecia um plebiscito, né? Não? Eu acho. Tem alguém no Congresso já está querendo ver isso aí, fazer um plebiscito. Porque aí, eu acho que, com certeza, o país cristão, eu acho que 70% no mínimo é contra o aborto. É, porque é pouca gente decidindo uma coisa que é muito importante demais. Não, Muito é uma coisa horrível, gente. Horrível isso aí. forte demais, né? Eu acho que não pode ficar uma decisão dessa. Elas na acham que boca meu do corpo, povo. né? A mulher, o meu corpo, eu que decido. Não, meu corpo Coitadinha, foi o teu corpo gente. antes, né? Mas só que não é teu corpo, tem outra pessoa ali dentro, tem outro espírito ali, Outro ué. dela, tem outro dela. Ué. Aí já não é mais dela. Não, ué. Ela está habitando um segundo corpo ali, né? Coabitando, né? Então é realmente muito triste isso aí, viu? Mas eu acho que Vamos rezar. nós temos capacidade vibracional para ajudar da vibração, para mudar muitas consciências através da nossa vibração, ao invés de ódio. Isso que eu falo, não adianta odiar a ministra, odiar quem está fazendo isso. Não. Eu acho que eles precisam de luz para se recomporem. É isso que a gente tem que fazer. Porque senão, complicado, né? Então, Emmanuel quer dizer para a gente, então, nisso aí, que o Evangelho puro, que a doutrina tem que trazer, quando aplicada no campo coletivo, vai realmente preservar que não haja a derrocada da moral na humanidade. Por quê? A gente sabe o que a gente tem que pensar assim? Porque no momento atual, nós estamos vivendo, que chegou a hora da mudança mesmo, essas pessoas, pode ser familiar nosso, pode ser tudo, que estão com essas ideias, vão se separar de nós mesmos, não adianta. Por mais que sofram, que a gente vai sentir, vão ser separadas, famílias serão separadas. Porque espiritualmente, uns estão mais evoluídos que os outros já pensam nisso aí, já sabem que essa lei rege todo o universo. Então a gente tem que tentar pensar nisso. Por isso que eu gosto que a vantagem do Espiritismo, que ele mostra pra gente que sem a mudança mesmo íntima de cada um de nós, não queiramos mudar o mundo se nós não modificarmos. Não queiramos. Esse negócio da procuração para os outros, eles resolvam lá. Não. Eu tenho que resolver a minha vida. Aqui, você, todos nós precisamos, cada um de nós fazer a nossa parte. Então a época de desolação é o que estamos vivendo ainda. Por quê? A época está ebulindo tudo. Tudo que está no fundo está indo para... As verdadeiras facetas das pessoas estão sendo mostradas. Antes escondiam.
a hipocrisia era abafada. Hoje não. Hoje está efervescendo, está saindo, exatamente. Aí a hora de chegar a espumadeira, tirar esse restolho e jogar de fora. E ficar a pureza do azeite que está ali. É isso que está acontecendo. É de lei isso, não tem como. A respeito desse item, alguma coisa mais para acrescentar, vocês têm? Sobre época de desolação? Está livre. Margot, lê para nós 6.2. 6.2, a norma de ação educativa. O psicólogo, o pedagogista, o formador de novas gerações, para entrarem na arena da luta a prol do aperfeiçoamento de cada individualidade sobre a Terra, terão de buscar a sua norma de ação dentro do próprio cristianismo, em sua simplicidade inicial, se não quiserem que a humanidade atinja a culminância dos arrasamentos e das destruições. As religiões literalistas passaram, desdobrando com as suas filosofias sobre a fronte da humanidade um manto rico de fantasias e de concepções variadas, mas baldas de essência e de espírito que lhes vivificassem os ensinamentos. Isso aqui, o que ele está dizendo para nós aqui? Resumindo, que precisamos de formar, naquela época ele falava assim das gerações futuras, que ele estava levando isso aqui para aquela época, década de 30, já para que fosse preparado então. Quantas gerações de 30 nós já temos aqui? Quantos anos tem? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 80 anos, 90 anos. Então, já dá tempo de quase 2 gerações chegando para isso. Então, ele estava à beira, já tinha saído de uma guerra, Primeira Guerra, e várias outras guerrinhas que estavam ali na Europa, né? Preparando-se já para uma outra. Ele já tinha consciência disso, porque ele, né, sabia, irmão, já sabia que iria acontecer a Segunda Guerra, mesmo que já a efervescência ali do nazismo e do comunismo. Então, ele volta a falar da necessidade que as pessoas se dedicassem mesmo a esse conhecimento e aplicação do Evangelho, que tem que voltar ao cristianismo mesmo, voltar nessa coisa de fraternidade, para que as coisas pudessem acontecer. Essa simplicidade inicial, aquilo que eu te falei no começo, que é muito importante. Para quê? Para trazer aos jovens isso. Por isso que a gente vai e volta à necessidade dos pais, das religiões, essa preparação para os jovens, no lar, na escola, para que eles tenham essas ideias. Agora, um jovem que os pais não têm esse conhecimento espiritualista, nenhum, que não impõe limite nenhum aos seus filhos, nenhum, mas tudo que ele. O que ele está criando? Está criando um jovem sem um conhecimento moral, que ele fala assim: ó, meu filho, você tem que ser o melhor, você tem que bater, você tem que fazer isso para você conseguir alguma coisa. Então o que está acontecendo? Vai estimulando egoísmo e orgulho dos seus filhos. E a colheita vai chegar para esses pais. Lá na frente, quando seus filhos estiverem em perdição, aí vai chegar. O que eu fiz? Educação que eu dei para os meus filhos. Educação, não é instrução, é educação. Instrução é a escola que dá. Educação moral, o sentido de moral. E são coisas básicas. Filho, você gostaria que fizesse você isso aqui? Então não faça para aquele que está colégio. Básico. O que é seu, o que não é, não é. Coisa simples e objetiva. Tudo que você fizer vai ter um retorno. Você não quer estudar? Você não vai ter boas notas. O retorno é esse. Você vai. Então são coisas pequenas. Não precisa ser muita coisa que você está colocando o Evangelho dentro. Nas pequenas atitudes, colocando o Evangelho dentro
do teu lar. Vivência, né? Vivência, de pequenas coisas, sem formalismo nenhum, sem ritualística nenhum. Nas pequenas ações. Pequenas ações. E isso está causando a falta de valores, né? Falta de valores. Os jovens não têm mais valores. Mas falta a infância deles. Vou dar um exemplo bobinho. Vai. Ontem foi dia de Cosme Damião, né? Aí na escola cada criança ganhou um saquinho surpresa que doaram, a gente deu. Aí quando foi hoje, a mãe falou que, nossa, foi uma guerra, porque o fulaninho chegou com um saquinho em casa e ele não divide com a irmã, a gente já sabe que ele é assim. Como que já sabe? 6 anos, ele não divide as coisas com a irmã, porque ele é assim. Eu pensei justamente isso. Que criança que essa mãe está formando, gente. Egoísmo puro, né? E ele é assim. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. É triste, é triste. Eu pensei justamente isso. Daqui uns anos, o que essa mãe vai colher? Que adolescente que ela vai estar criando? Ela vai ficar presa dentro de casa, porque quem que vai querer conviver com O que você aprendia com seus pais? Você aprendia os valores. Valores, o que nossos pais passaram são valores. Tinha Olha, regras, e meus pais não valores. tinham instrução, Hoje em dia não. Não tem mais. Meu Os pai pais- tinha instrução primária, e minha mãe é analfabeta. Sim, Nem por isso. é. Mas valores tinham. Valores? E como? Nossa! Sistemas diferentes, né, gente? Eu lembro que o meu pai só te olhar, E antigamente os pais não davam tanto valor ao ensino acadêmico. Meu avô mesmo dizia que caneta de pobre era cabo de enxada. É. Mas valor passava, né? Educação passava, né? Muito. Muito. Então, isso aí que a gente entender. E ele termina aqui, né? As religiões literalistas, ou seja, que pega só a letra, não entra no espírito da coisa, a maioria, né? Passaram desdobrando com as suas filosofias sobre a fronte da humanidade um manto rico de fantasias e de concepções variadas, mas vazias de essência e de espírito, que lhes vivificassem os ensinamentos. E Mano que está falando isso aí há quantos anos atrás? Gente, Quantos anos? atualíssimo. Muito atual. Por isso que eu falo, os espiritualistas hoje têm uma missão muito grande da gente vivenciar, não é mandar, mas com o nosso exemplo. Não é aquele negócio, não. Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Não. É vivenciar. É isso que é importante. Que a gente possa, através de exemplo, a gente levar esse conhecimento às mais pessoas. Dada a urgência dos tempos. Olha ali, 37. Quantos anos faz? Para a gente entender isso. E as pessoas ainda estão patinando ainda. Quase 100 anos. É terrível, né? Vamos ver agora. Isso aqui tem que... Vamos ler tudo, porque depois aí a gente vai falando. Quem vai ler para nós agora? Então, vamos fazer para não cansar muito. Você vai... Zeladora das ideias e das realizações cristãs, pouco após o regresso do Divino Mestre às regiões da luz, falhou lamentavelmente aos seus compromissos sagrados. Desde o Concílio Ecumênico de Nicéia, o cristianismo vem sendo deturpado pela influenciação dos sacerdotes dessa igreja, deslumbrados com a visão dos poderes temporais sobre o mundo. Não valeu a missão sacrossanta do iluminado da Úmbria, tentando restabelecer a verdade e a doutrina de piedade e do amor do crucificado para que solucionasse o problema milenar da felicidade humana. Um momentinho, antes da Isabel continuar. Olha quanta coisinha pequena tem nessas frases aí. Interessante, né? Então, ele está trazendo, né, a falha da igreja romana. Ela tomou para si um papel de zeladora. Tomou conta do cristianismo. Né? É eu que sei isso aí. E falhou, lamentavelmente, seus compromissos sagrados. É um fato, gente, isso aqui não é crítica, nada. Porque através do concílio de Nicéia, que foi 300 anos depois, misturou tudo.
misturou tudo mesmo. O cristianismo vem sendo deturpado pela influenciação dos sacerdotes dessa igreja, deslumbrados com a visão dos poderes temporais sobre o mundo. E não valeu. Quem é a missão do iluminado da Úmbria? Francisco de Assis. Vocês podem colocar aí, se quiser colocar um asterisco aí dizendo que tentou restabelecer a verdade da doutrina de piedade e do amor crucificado, para que veio para solucionar. Olha, gente, nós nunca estivemos sozinhos, sempre o Cristo mandou. Quando estava desviando, mandava alguém, gente, acorda, isso aqui está errado. Mas me chama, que está na minha cabeça aqui, é que quem está escrevendo isso estava dentro da igreja. Você vê, vivenciou tudo, Emmanuel vivenciou tudo isso aí, ué. Quer dizer, ele está mandando isso com muita propriedade que ele teve lá dentro. Teve lá dentro, e já teve lá dentro do Cristo também, lá o senador lá, isso aí, agora vocês imaginam o espírito dele, o que foi agregado a ele, essas vivências de Emmanuel, gente, como não acreditar? Então, nem Francisco de Assis foi capaz de reconstruir a igreja, apesar de ser uma pessoa magnífica, magnânima, aquela coisa de, não tem nem como explicar o que ele veio fazer, a pureza dele. Gente, vamos voltar a essa pureza que precisou então chegar à doutrina espírita, né? No momento que tudo foi tentado até então. Olha, nós já vimos lá no Caminho da Luz, né? Quantos tentaram, Buda, né? E tantos outros que foram chegando e falharam. Quer dizer, era para pegar mais pessoas, mas um pouco, a grande maioria falhou. Então é isso que a gente pode estar entendendo como é que funciona isso aí. Então nem ele foi. E aí, gente, é lamentável. Isabel, continua. As castas, as seitas, Bem as alto. classes religiosas, a intolerância do clericalismo constituíram enormes barreiras a abafarem a voz das realidades cristãs. A moral católica falhou aos seus deveres e às suas finalidades. A Espanha atual, alimentada de catecismo romano, desde a sua formação, é bem com seus incêndios e depredações de tudo o que fora feito, um atestado da falência dos ensinamentos ou da doutrina de Roma para alcançar o desiderato do progresso coletivo e da ética social. Não nos é lícito influenciar os homens e as suas instituições. Todavia, podemos apreciar a influência das ideias sobre as massas, apreciando-lhes os resultados. É o que desejamos evidenciar, solicitando nossa atenção para o complexo de fenômenos dolorosos, de ordem social e política, que vimos observando há alguns anos. Fazendo, temos o objetivo de vos demonstrar a que resultado conduziu os povos à deturpação da palavra de Cristo e a necessidade de voltar-se ao raciocínio individual e coletivo para a compreensão dos deveres que dela decorrem. Esses deveres que ela detota, tem um número 3 pequenininho aí. Emmanuel esclarece, pode ler. Emmanuel esclarece que a falência histórica da Igreja Católica se deve ao afastamento da simplicidade e prática dos evangelhos, que Francisco de Assis veio exemplificar, mas ele ainda não havia sido entendido em sua missão de restabelecer a verdade e a doutrina de piedade e de amor do crucificado. É isso que a gente tem que entender, né? Os poderes temporais, né? Que a igreja se baseou nisso mesmo, né? Então, ficou mais claras as razões pelas quais a instituição católica falhou na sua missão, segundo Emmanuel, que falhou mesmo, é um fato, né? Ela não conseguiu traduzir sua doutrina no desiderato do progresso coletivo e da ética social. Isso apesar da poderosa influência política e cultural. Ele está falando da Espanha aqui, nessa época. Nessa época a Espanha vivia a Guerra Civil de Franco, que foi também, escreveu, a Europa estava convulsionando, né?
Então, antes da Segunda Guerra, a Espanha estava em guerra também, uma guerra civil terrível. Resultou um regime fascista também, o regime de Franco, na época disso lá. Olha para você ver quantas convulsões, quer dizer, e a Igreja Católica junto com Franco, apoiando tudo isso aí. Olha para você ver. Na época em que escreveu, a Europa vivia convulsão social, não só lá como outros também. E o país ibérico padecia com a guerra civil que resultou na ascensão do regime fascista. E pelos deslumbres com o poder do mundo, tantas vezes a Igreja se aliou a projetos como aquele, como de Franco, sempre junto com o poder que dava um poder à sua hierarquia maior, aos seus bispos, aos seus cardeais, ao Papa. Faz um leilão, né? Quem desse mais tinha igreja do lado. Exatamente. Coisa, né, Cláudio? É uma coisa que é forte até hoje, né? É forte isso no catolicismo até hoje. Porque eles têm medo ainda, o povo da excomunhão até hoje, você pode ver um católico, tem medo, o inferno, roupa, porque chama atenção, né? Aquele tudo vermelho, aquele vermelho preto, imponente, imponente, não é né? vermelho não, é púrpura. Púrpura, né? É verdade, eu nem sei. Púrpura. É uma cor específica, né? Então, essa época de convulsão que está na Europa, hoje está o mundo inteiro em convulsão ainda. Chegou um momento, então. Segunda Guerra veio, arrasou. Né? Milhões e milhões perderam as vidas. Os exemplos estão aí. Agora e agora? Agora, eu acredito que como o Chico disse, né, que não foi em 2019, uma convulsão nuclear, eu acho que, na minha opinião, acho que agora não há necessidade, mas os desencarnes em massa vão continuar ocorrendo. Vão continuar ocorrendo. Por quê? Aqueles que não têm chance já estão saindo, né? Os umbrais já estão sendo liberados. Porque as pessoas hoje, esses que não vão ficar mais, já não vão para o umbral mais da Terra. Já vão saindo, vão ficando em lugares, ainda que nossa van não dá para entender aonde estão, mas já não estão no umbral mais. Por quê? Porque não reencarnarão mais aqui. Só continuam lá aqueles que estão reencarnando agora, já tem chance de continuar. Então, é o que a gente tem que entender, que depende de cada um de nós mesmo, essa revivescência do Evangelho. Mas não pro forma, mas de verdade. A gente tem que entender que a importância do código moral que nós precisamos. É isso que é importante, a gente entender. Se voltaram ao cristianismo Voltaram puro, né? Então é isso aí, tem o objetivo de demonstrar que o resultado conduziu os povos à deturpação da palavra do Cristo e à necessidade de voltar seu raciocínio individual e coletivo para a compreensão dos deveres que dela decorrem. Então é isso que a gente tem que entender. É voltar ao Evangelho, mostrar fraternidade, é isso que a gente tem que entender. Mudança, modo de agir. Agora, alguma mais para a gente encerrar, gente? Tem mais um último item. Sobre o item da falha da igreja, vocês têm alguma coisa mais para acrescentar? Algum caso, alguma coisa, tudo bem? Então, quem lê para nós agora uma parte? Marina, depois Marina, você lê até incontestável. Depois a Margarete termina. Certinho. Item 6.4. O propósito dos Espíritos. O nosso propósito na atualidade é cooperar convosco pela obtenção da paz e da concórdia no seio da coletividade humana. Agora, filhos, já não são mais os homens os donos do trabalho, os senhores absolutos da tarefa. Tomando por seus companheiros e os de boa vontade, que acham aí no planeta, buscando o aprimoramento anímico e psíquico, onde aí se encontrem os seus gênios do espaço, sob a égide do Divino Mestre, vem proclamar por entre as sociedades terrenas as consoladoras verdades, as
grandiosas verdades. Já agora, não mais se poderá abafar o entusiasmo no silêncio escuro dos calabouços, porquanto uma nova concepção do direito e da liberdade felicita as criaturas. É em razão disso que os túmulos falam que os mortos voltam da sombra e do amontoado das cinzas para dizer-nos que a vida é o eterno presente e que a imortalidade, dentro dos institutos da justiça incorruptível que observa e julga, é um fato incontestável. Olha que interessante aqui, gente. Ele está falando que agora a cooperação entre os dois planos, o encarnado e o desencarnado, se tornaram mais a miúde. E é verdade, depois dessa época, quantos médios e quantas coisas estão chegando para nós. Os túmulos falam, né? Olha que coisa bonita, né? São gênios do espaço que, sob a égide do Divino Mestre, vem proclamar entre as sociedades terrenas as consoladoras verdades. Quer dizer, não estamos sozinhos mais. Nunca estivemos, mas agora, com mais frequência, estamos recebendo. E olha, gente, isso aqui é a mediunidade chegando, né? Do Divino Mestre. Como nós também, vamos abrir um parênteses aí, quando a gente já sabemos que nós somos aparelhos que emitimos e recebemos energia. Quando nós colocamos isso na nossa vida, que nos melhoramos um pouquinho, que somos capazes, quanto trabalho, quando estamos dormindo, nós fazemos? Estamos ajudando de alguma forma, doando a nossa energia de encarnados. Às vezes nem lembramos disso. E que é por isso que você acordou acabado hoje. Exatamente, pode ser. Exatamente, pode. Mas ao mesmo tempo recuperado, porque recupera, né? Pode ser, não tinha pensado nisso. Então, dois. Os dois estavam juntos lá, pelejando. Pode ser. Pelejando. Então, e olha que interessante, né? O que eles dizendo, vale a pena ler de novo, em razão disso, que os túmulos falam que os mortos voltam da sombra e do amontoado das cinzas para dizer-vos que a vida é o eterno presente e que a imortalidade, dentro dos institutos da justiça incorruptível que nos observa e julga, é um fato incontestável. Olha que coisa mais bonita, gente, para ver isso aí. Então, vamos ouvir a nossa intuição, é muito importante. Vamos ver aquele pensamento bom que vem, que martela você. Você está errado, filho. Acho que eu estou errado. Pensa um pouco. Vai tomar uma atitude? Se vê algo e falar, isso aqui não está legal, vamos. Para um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. Porque às vezes no impulso a gente faz caca e depois se arrepende. Não é verdade? Então isso é muito importante para a gente entender. Margarete, termina para nós. Conclamando os homens, nossos irmãos, trazemos a todos o fruto abençoado de nossas penosas experiências, asseverando a cada um que o problema da paz e da felicidade está solucionado no Estatuto Divino. Todas as nossas atividades objetivam a revivência do cristianismo na Terra, de modo que um templo se levante em cada lar e um mosteário em cada coração. Auxiliai-nos, trazendo-nos o concurso da vossa boa vontade, do vosso querer, ajudai-nos em nossos propósitos benditos de reedificação do templo de Jesus, de cujos altares os maus sacerdotes se descuidarão, levados pelos cantos da sereia, da vaidade e dos interesses do mundo. Que o Mestre abençoe a cada um de vós, fortalecendo-vos a fé, para que possamos, com Ele, com a sua proteção e a sua misericórdia,
vencer a luta em que nos achamos empenhados. Ok. Geraldo, lê essa nota aí para mim que está no item 4 aí. A propósito, leia-se a questão número 353 da obra O Consolador, respondida por Emmanuel. O Espírito veio, Não, Espiritismo. o Espiritismo veio ao mundo para substituir outras crenças. Está perguntando. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, trabalhando por transformá-las, elevando-as as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Então, isso para a gente entender que é uma conclamação que estamos fazendo, a irmã está fazendo, dizendo a respeito, né, que nós, cada um de nós, trazemos o fruto apessoado das nossas experiências. Então chegamos no momento. Então não é por acaso que a gente está aqui. Não é por acaso que nós chegamos à doutrina espírita, ao espiritualismo, às outras espiritualidades. Não vamos segregar ninguém. Todos estão fazendo a sua parte. Não é por acaso. As nossas experiências do passado que nos trouxeram. Então nós já demos tanta cabeçada lá atrás, que chega uma hora e fala, gente, isso aqui eu quero saber uma coisa, por que eu estou dando tanta cabeçada? E está voltando, isso aí não está entrando. Isso aí chega no momento. Então essas coisas são naturais. Então é um momento muito de transformação, muito boa, mas agora nós vamos puxar a sardinha para todos nós aqui. Nós, usando o nosso livre-arbítrio, escolhemos, chegou a hora de mudança, de nos tornarmos um pouquinho melhor. É isso que é importante, é isso que está dizendo tudo isso aqui. Então, pedindo ajuda, né? Auxiliai-nos, trazendo o concurso da vossa boa vontade, do vosso querer. Ajudai-nos em nossos propósitos benditos de reedificação do templo de Jesus, de cujos altares os maus sacerdotes se descuidaram, levados pelos cantos da sereia, da vaidade e dos interesses do mundo. Que o Mestre abençoe cada um de nós, fortalecendo-vos a todos nós, né? A fé, para que possamos com Ele, com sua proteção e sua misericórdia, vencer na luta em que nos achamos empenhados. Ele, como esse, Que assim seja. Ah, Você que acabou assim de fazer seja. minha oração do fez final. oração. Exatamente. Ele viu tudo isso aí. E não teve, como Francisco de Assis não teve força, ele fez tudo, o Espírito Iluminado não conseguiu, Emmanuel também, como lá, encarnado também, e muitos outros, Padre Germano, e tanto aqueles outros que a gente conhece, que a literatura trouxe para nós, não conseguiu também. Então, essa necessidade da revivescência do cristianismo é muito importante, principalmente agora, nos dias atuais. Conseguimos vencer hoje um capítulo inteiro. Muito bom. Legal, gostei. Estou vendo aí Jordano Bruno, né, pai? Porque Jordano Bruno, ele exatamente. reclamou sobre coisa que não era racional, né? Ele foi condenado. Condenado, exatamente. E assim, quantos... Padre Germano também foi mandado para um lugar. Um lugarzinho fim de mundo. Fim de mundo. Então, isso aí para a gente entender. E é o código que nos dá o caminho do mapa, é o mapa do tesouro, chama-se Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo é resumido o mapa. É o caminho que corta o caminho mais fácil para a gente chegar na mina de ouro. O atalho. O atalho, exatamente. Mais alguma pergunta, gente? Acho que foi proveitosa, né, hoje? Beleza. Então vamos encerrar? Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui reunidos mais uma vez.
Vamos, neste momento, receber essa luz que a espiritualidade preparou para a gente, que nos purifica, que nos prepara para seguir adiante no nosso caminho. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, que coloque nela todos os remédios necessários para a nossa cura. E que o Mestre abençoe a cada um de nós, fortalecendo a nossa fé, para que possamos, com Ele e com a sua proteção e a sua misericórdia, vencer na luta que nós achamos que vamos empenhar. Que assim seja. Que assim seja. Um minutinho. Pessoal, próxima semana, capítulo 7, o labor das almas. Deem uma lida no livro para a gente discutir bastante semana que vem. A todos vocês, está chegando hoje. A todos, uma boa tarde, até semana.